Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de Inteligência Artificial. Hoje é uma aula prática de uma rede muito interessante. Nova, hein? Está estourando. São as PINs, as redes neurais informadas por física. Elas são tão recentes que é difícil encontrar uma boa bibliografia. Então, a bibliografia que eu vou indicar aqui é basicamente um site, ok? Então, vamos lá? Bom, nas aulas anteriores, e essa aula não é para você que não sabe nada de inteligência artificial e nunca fez uma rede neural, tá bom? Olhe as aulas anteriores do canal, ela é uma evolução. Nas aulas anteriores do canal, especialmente as de prática, a gente fez várias aplicações de algoritmos de machine learning, especialmente com redes neurais, neural networks, quase todos usando Keras ou TensorFlow. Mas na aula de hoje, a gente vai ver uma aplicação muito mais avançada, um pouquinho mais avançada, vai, pelo menos, uma PIN. Para implementar essa rede, ela ainda não é totalmente implementada via Keras. A gente vai fazer uma mistura entre o Keras e o TensorFlow puro, talvez pela primeira vez, dependendo das aulas que você já assistiu. Então veja, o laço de aprendizado, que é aquele realizado pelo Model Fit, eu não vou poder fazer usando o Keras. O Keras, por ser uma biblioteca de alto nível, facilita muito as nossas implementações, mas para algumas aplicações ele não serve, como por exemplo a FIM. Ainda assim, eu vou continuar usando o Keras, porque ele é muito bom para definir as camadas e tudo mais da rede neural, tá bom? Olha, o exemplo que a gente vai desenvolver aqui é um exemplo didático, tá bem? Então, é claro que eu poderia resolver o problema que eu vou propor aqui de uma forma mais simples. No entanto, a ideia aqui é de aprender a usar essa PIN, que é uma ferramenta muito poderosa para resolver outros problemas, ok? Bom, então a gente vai implementar, treinar e testar uma regressão informada por física. Então a gente vai usar a nossa rede informada por física não para classificação, mas para regressão, ok? Para ajustar, para modelar dados. Para isso a gente vai usar o TensorFlow, junto com um pouco do Keras e o Colab, tudo bem? Como plataforma de desenvolvimento. Ou seja, a gente vai fazer previsões de um problema físico a partir do conhecimento das suas equações e alguns pontos experimentais que a gente vai construir teoricamente, mas que deveriam ser pontos experimentais tomados, se você tiver com um problema mais próximo da realidade, ok? Não tão didático. A gente pode, de fato, usar a rede neural para solucionar problemas físicos complexos e de difícil solução. E essas redes são utilizadas para substituir métodos numéricos mais diretos, como conjunta ou de elementos finitos. O problema que a gente vai fazer aqui, você poderia resolver com conjunta e seria até mais rápido com conjunta. Mas à medida que o problema for ficando mais complicado, aí você já tem que sair fora e talvez a PIN seja uma oportunidade melhor. Eu vou mostrar o código aqui, mas você não tem que ficar preocupado com isso. O código está disponível lá no GitHub do canal, certo? Que é esse aqui, com esse nome. Tudo bem? Bom, primeiro vamos ao nosso problema. Então, o nosso objetivo é um problema bastante conhecido do pessoal de engenharia e de física, de matemática, que é um oscilador harmônico amortecido. O oscilador harmônico amortecido é aquele típico problema de massa-mola amortecedor, certo ou não? Eu tenho uma massa, uma mola, um amortecedor, e aí a partir daqui eu construo uma EDO de segunda ordem. Eu vou construir usando basicamente essa massa-mola amortecedor, mas é claro que isso poderia ser um circuito RLC, por exemplo, né? Então, para construir a EDO desse circuito, a equação diferencial ordinária desse circuito, não, desse problema, a gente começa lembrando que a somatória das forças é igual à massa da aceleração e que a aceleração é a segunda derivada do espaço. Tudo bem? Ótimo. E aí depois a gente calcula quais são as forças. Que forças que agem sobre essa massa m aqui? A força restauradora da mola, que é igual a menos kx, e a força viscosa desse amortecedor, que eu vou assumir como linear em relação à derivada. Então fica menos Fv ds dt. Então note que as constantes aqui são K, Fv e a própria massa da mola, a própria massa que está nesse sistema de massa-mola amortecedor, tá bom? A posição então da massa é dada pelo S, que vai ser a variável de estado aqui do meu problema, junto com a velocidade que é a derivada do S, ok? Bom, então eu vou substituir basicamente os dois lados. Vou igualar isso daqui a isso daqui e já passei a massa dividindo.
Então, ó, a segunda derivada do espaço ficou igual a menos força viscosa sobre a massa, ds dt, menos o K sobre a massa vezes S. Tudo bem? Coloco todo mundo de um lado só da equação e construo a EDO. Certo? Então, note, essa rede neural que a gente vai fazer agora é uma regressão informada por física. Então, eu preciso ter informações físicas do meu problema para poder fazer essa rede neural. Que é diferente das outras, que eu só tinha os exemplos e já ensinava ela e pronto. Dessa vez eu vou dar os dois para essa rede. A informação da física e os exemplos, ok? Bom, como eu já falei, é claro que a gente sabe a solução dessa EDO, inclusive a solução exata, se você quiser. Mas a gente só vai usar a solução exata para gerar os pontos que a princípio seriam tomados experimentalmente. Mas aqui a gente vai fazer isso para ser mais simples, tudo bem? Bom, então, para poder comparar a saída da PIN com os pontos e para poder também gerar esses pontos experimentais, a gente vai obter a solução exata dela, tudo bem? Note então que a gente está simulando os pontos experimentais, mas a aplicação mais importante da PIN seria tomar esses pontos experimentais do seu sistema físico, tá bom? Bom, para encontrar a solução exata, ou você resolve esse DO, ou você faz uma integração numérica, ou você faz como eu sugeri aqui, ó. Você entra lá no Wolfram Alpha e pede a solução DDO, tá bom? Para poder resolver esse DO, a gente tem que colocar valores para as constantes. Então, o FV sobre a massa vai ser igual a 2 sobre 1, e o K sobre a massa vai ser igual a 20 sobre 1. Ok? Perfeito. Então, para pedir para o Wolfram Alpha resolver essa solução, que é um site, né? Entra nesse site aqui e digita essa linha de comando aqui. Ó. Note que eu já estou dando a EDO, que é essa primeira parte aqui, e esse where está me dando quais são as condições iniciais. Ok? Perfeito. Ó. Ele deu a solução. Essa aqui. Digita aqui no campo desse prompt e pressiona igual, vai demorar um pouquinho e ele vai cuspir a solução, essa daqui, certo? A gente pode fazer um gráfico dela e o gráfico da solução deu isso aqui, um oscilador harmônico amortecido, ok? Muito bem. Bom, então o nosso próximo passo é usar essa solução que a gente obteve no Wolfram Alpha para obter os pontos experimentais, certo? Então para fazer isso eu vou criar uma função no Python, eu vou chamar de solução exata, vou digitar ali o que o Wolfram Alpha me deu, claro, na linguagem do Python, do numérico Python. E aí então eu vou usar essa solução exata para calcular pontos de treinamento. No caso são esses pontinhos verdes aqui. São eles que eu vou passar para a PIN. Eu não vou passar para a PIN toda a curva. Eu vou passar só os pontinhos verdes, a EDO, e a PIN vai tentar descobrir como que é o resto do comportamento. Tá bom? Muito bom. Então, uma coisa importante aqui é que, como eu vou usar o TensorFlow para fazer tudo, a gente tem que tomar cuidado com que tipo de variável a gente está usando. Eu posso criá-la com NumPy e passar para o TensorFlow, mas aqui eu fiz a escolha de criar ela diretamente com o TensorFlow. Então, em vez de usar o NumPy.linspace, eu estou usando o TensorFlow.linspace. Vamos tentar sempre ficar no escopo do TensorFlow. Eu vou criar um vetor de 500 pontos, 0 a 10, que é esse que eu botei em azul aqui, para ficar com uma resolução bonitinha. Tudo bem? Depois mudei o tipo de variável para float de 32 bits e ainda coloquei uma dimensão a mais. Isso aqui é tudo para ajustar para poder rodar lá na minha rede neural, tá bom? E aqui o que eu fiz então é, a partir dos valores de x, pedir a solução exata desses valores de x e encontrar os valores em y aqui, tá bom? Calculando usando essa função, certo? Muito bem, aqui eu estou plotando o shape só para ver se deu certinho as minhas dimensões. Os dados para treinamento eu vou fazer como? Eu vou pegar esses 500 pontos, olhar os primeiros 200 e pegar de 20 em 20, certo? Isso vai fazer com que eu tenha 10 pontos. São esses 10 pontos em verdinho aqui. Tudo bem? Ok? Então, essa primeira etapa que a gente fez foi para ter a solução para poder comparar com o resultado da PIN depois e para poder criar dados experimentais falsos. Ok? Ótimo. Agora vem a parte mais interessante da aula. Vamos fazer a PIN. Mas antes de fazer, eu tenho que entender como ela funciona. Então, a ideia por trás do funcionamento de uma PIN é que o modelo neural precisa fitar os dados experimentais, porque é uma regressão, afinal de contas, mas também outras condições físicas, como equações, equações diferenciais,
as condições iniciais, condições de contorno, qualquer outra informação que eu tenho, eu passo junto para o modelo e verifico se esse modelo é capaz de reproduzir tudo. E de fato vocês vão ver que ele é, tá bom? Então, no nosso caso, eu vou passar só os pontos e a EDO. É a primeira aula de PIN, eu não vou já colocar a condição inicial. Ele vai ter que adivinhar sozinho. Mas eu poderia passar as condições iniciais também como uma terceira condição física, tá bom? Como que eu faço isso? Criando um loss a mais. Então lembram, né? Isso aqui é uma aula para quem já sabe um pouquinho de rede neural. Toda vez que eu faço uma rede neural, eu estou tentando reduzir o loss. O machine learning significa reduzir o loss enquanto eu vou treinando iterativamente, até o ponto que eu sou capaz de reduzir os pontos, reproduzir os pontos a partir da redução do loss. Então, ótimo, maravilha. E geralmente a gente trabalha só com data loss. Isso aqui seria uma regressão comum. Mas agora eu vou acrescentar esse segundo termo aqui, ó, certo? Um loss físico. Então, eu só vou me dar por satisfeito quando o meu modelo tiver um erro pequeno nos dados de entrada e um erro pequeno na física que ele tem que tentar reproduzir, tá bom? Então, o algoritmo de aprendizado vai tentar procurar pesos e baias nos seus neurônios lá, que vão encontrar o menor total loss. É ele que eu tenho que minimizar. Tudo bem? Bom, vamos supor que os dois loss vão ser calculados com média do erro quadrático, o famoso MSE, que é o loss mais utilizado para regressão. O data loss é calculado do mesmo jeito que em qualquer regressão simples, certo? Então, o MSE do data loss é 1 sobre n, a somatória dos y previstos menos os y conhecidos ao quadrado, certo? Tudo bem? Então, note que no nosso caso aqui, aquilo que a gente chama de y são as posições, certo? Y porque a gente está pensando em machine learning e a saída é sempre chamada de y. Mas no nosso problema especificamente, os meus y são as posições, ok? Então não se perca. Os meus y são os s. E o loss físico? Bom, o loss físico tem que vir daquilo que eu conheço. Então eu só vou tratar com a EDO. E eu conheço a EDO, certo ou não? Então eu tenho que garantir que as minhas previsões façam com que esse EDO aconteça. Note que ela já é igual a zero. Então o que tem que fazer é que as minhas previsões tenham o menor valor possível nessa soma aqui, ó, da segunda derivada, mais duas vezes a primeira derivada, mais 20 vezes o próprio valor. Tudo bem? Então é isso que eu vou chamar de loss físico, ou MSE do loss físico. Eu vou pegar as minhas previsões, jogar na EDO, e isso tem que ser o menor possível, porque eu sei que, do ponto de vista físico, isso aqui tem que dar zero, certo ou não? Se não desse zero, eu poderia passar para cá tudo que eu não tenho até dar zero, certo? E aí usa a mesma equação do MSE loss, mas note que aqui não entram os dados experimentais, os dados conhecidos, só o EDO, tá bom? Perfeito. Então lembrem, o nosso problema, a entrada é o tempo. Mas para manter a notação de machine learning, eu vou usar x para entrada, certo? Mas o nosso x, no caso, é tempo. E a nossa saída é a posição. Mas para manter a notação de machine learning, eu vou usar y para a saída. Então esse y previsto, predicted, né? As posições que a minha rede está tentando prever, construir, tá bom? Como eu tenho uma certa precisão para calcular essas derivadas, um conjunto de entradas e, consequentemente, saídas é calculado para isso, independente dos lados de entrada. Então, note que eu não vou calcular esse EDO para aquele conjunto de 10 pontos. Eu vou criar um outro conjunto só para o loss físico de x e calcular para ele, tá bom? Bom, perfeito. Então, veja que todo o segredo da PIN está nos seus vários loss, certo? Está em compor esses loss aqui, ó, certo? Em compor o total loss como o data loss mais o physics loss, certo? Bom, como eu conheço os dois loss, agora eu preciso somá-los. Mas para fazer isso, eu tenho que tomar cuidado com unidade, com quantidade de pontos que tem no physics loss em comparação com o data loss. Para equilibrar isso tudo, o que a gente faz? A gente cria uma constante para multiplicar cada um do MSE loss, porque o MSE loss é uma conta simples. E uma outra constante, claro, para multiplicar o MSE data loss. Então, cada um dos meus MSE loss vai ter uma constante na frente. E aí, claro, ponderando essas constantes, eu posso colocar a minha rede neural para correr atrás mais da física ou para correr atrás mais dos dados experimentais. Depende de quem eu confio mais. Se eu tenho certeza do modelo e os meus dados não foram bem tomados, eu carrego mais no physics loss.
Se eu tenho certeza dos meus dados, mas não tenho tanta certeza se o meu modelo é muito aproximado ou é muito exato, eu carrego mais o Dataloss. Tudo bem? Então é isso. Lembrando que o MEC Dataloss é basicamente a diferença entre os valores previstos e os conhecidos, e o MEC Physics Loss é resolver a EDO. Tá bom? Então, calcular o loss total vai fazer com que eu precise de um conjunto de entradas e saídas conhecidas, certo? No caso, para mim, EDO, mas poderia ser equações diferenciais parciais. A gente podia usar também a PIN para forçar ou prever condições iniciais, como eu já falei. Mas eu vou decidir não fazer isso agora. Senão eu teria que colocar mais um loss aqui, ó, certo? E somar os três. Tudo bem? Bom, se a gente já entendeu como a PIN funciona, está na hora de implementar, não é isso? Então a ferramenta que eu vou usar é o TensorFlow para implementar essa PIN. Mas é claro, a referência inclusive que eu dei no começo da aula é justamente a solução desse problema, mas usando o PyTorch. Tá bom? Então fiquem à vontade para olhar lá e escolher o que você achar mais interessante. No entanto, usando o TensorFlow tem uma vantagem. Eu posso definir a rede usando Keras. Tá bom? Então toda a rede eu vou poder estruturar usando Keras. Mas eu não tenho como usar o Model Fit. Então, no Model Fit eu já passo os dados de entrada, os dados de saída e o modelo. Eu não tenho onde botar o loss físico. Então não dá para fazer com ele. Eu vou ter que explodir esse loss físico e trabalhar criando o meu próprio Model Fit. Tá bom? Bom, assim eu vou ter que calcular os gradientes usando o tal do backpropagation, que se você não sabe, tem uma aula de teoria explicando o que é aqui no canal também. Bom, eu vou calcular ele então explicitamente, usando as funções diretas do TensorFlow, e não fazer o backpropagation tudo junto aqui no Model Fit, tá bom? Note que para um gradiente rodar no TensorFlow com uma velocidade razoável, eu tenho que usar o tal do escopo do gradient tape. Para entender por que essa função é importante, dá uma olhada lá na aula de teoria sobre backpropagation, certo? Ela garante que eu vou calcular a mínima quantidade de gradientes possível para calcular os gradientes totais, já que eu tenho que calcular esses gradientes para todos os parâmetros ajustáveis, e eles são mais de 1000, tá bom? Então, quando eu estava fazendo uma regressão simples, eu uso um gradient tape, caso eu quisesse fazer ela sem o model fit, para poder ajustar os pesos. Mas agora eu vou ter que fazer mais alguns. Por quê? Porque eu tenho outros gradientes que estão dentro do Physics Laws. Eu tenho a primeira e a segunda derivada. Eu preciso calcular essas derivadas. Para calcular essas derivadas, eu vou usar uma função que chama TF gradiente. Mas para ter certeza que a performance vai ser grande, eu vou usar o gradient tape. De fato, o TensorFlow nem deixa fazer do jeito errado. Se você fizer errado, ele zera o gradiente para te mostrar que você está fazendo de um jeito em que a performance vai ficar proibitiva. Tá bom? Perfeito. Então, como é que vai ser a nossa aplicação? Eu vou importar as bibliotecas e criar o dataset, com aquelas funções que vocês já viram ali, que a gente usou até o gráfico. Depois eu vou criar dados para o Physics Loss. Criar dados significa gerar pontos de tempo para o Physics Loss, definir a arquitetura da rede, e aqui vai ser todo o segredo da coisa, certo? Não. Eu vou implementar o loop de treinamento sem o model fit. Aqui vai ter bastante código. E aí fazer os gráficos finais para ver se tudo ficou bom. Ok? Bom, qual vai ser a arquitetura da rede que eu vou usar? Eu vou usar então o comando keras.sequential para criar uma rede com 4 camadas densamente conectadas. Então note que essa arquitetura não representa nada demais. É o cálculo do loss que faz com que seja diferente da PIN. Quando eu crio a rede, eu poderia criar ela para fazer uma regressão simples. E depois vocês vão ver que eu posso modificar o código rapidamente para mudar de regressão do tipo PIN para uma regressão simples, tá bom? Então eu vou ter uma entrada só, que é o tempo, tudo bem? Esse tempo vai ir para uma camada de 32 neurônios, ou seja, vai gerar 32 saídas. Eu vou conectar com mais 32 neurônios, já vai ter um monte, né? Que vão jogar essa aqui, eu vou ter várias conexões. E aí eu vou colocar essas segunda camada de 32 neurônios para uma terceira camada com um neurônio só e tudo já vai passar, certo? Muito bem. Para fazer isso, então, eu vou usar essas variáveis para definir o tamanho, para ficar mais simples se eu quiser depois ir lá e trocar, tá bom? Então a minha rede vai ter entrada 1, saída 1 e 32, 32. Por quê? Porque cada ponto no tempo tem uma posição do espaço. Então eu só preciso de uma entrada e uma saída. Dentro, aí eu faço uma rede complicada para ela conseguir fazer a minha regressão. E aí está aqui o comando que cria a rede usando o Keras. Se eu não usasse o Keras, eu ia ter que usar classes aqui.
e orientação objeto para poder criar. Seria possível também, tá bom? Eu já estou criando como função de ativação a tangente hiperbólica aqui na primeira camada, a tangente hiperbólica na segunda camada e linear na terceira, tá bom? Você pode trocar por ReLU ou por sigmoide se você achar mais interessante. Muito bem. Então, as referências estão aqui, né? Do código que eu fiz, de fato. E eu começo importando as bibliotecas. O NumPy, o Matplotlib, o TensorFlow. E como vai ser uma rede que demora mais, é interessante monitorar o tempo. Então, eu estou importando uma biblioteca para monitorar o tempo. Esse começo de trecho foi o que eu acabei de explicar, certo? Ele cria o dataset a partir da solução analítica da EDO. E ainda cria essa função que eu vou usar depois para comparar os resultados. Bom, depois o que eu vou fazer? Eu vou startar uma contagem de tempo para ver a performance da minha rede, certo? Vou criar os dados para calcular a EDO. Então, lembra que eu falei? Eu vou usar pontos diferentes. Eu só tenho 10 pontos experimentais, eu acho pouco. Como eu quero que funcione bem para um escopo de 10 segundos, eu vou criar pontos de tempo, que eu vou chamar de x físico, ou seja, são os tempos para o meu loss físico, que vão de 0 a 10, dessa vez com 30 pontos. Não adianta pôr muito também, certo? Então eu vou colocar esses 30 pontos aqui e gerei o physics loss. Lembra, sempre no escopo TensorFlow, isso é muito importante, e com a dimensão e o tipo de variável certinha. Float 32 e uma dimensão 30 por 1, ok? Eu preciso desse cara que cria uma dimensão a mais só para ela ficar lá, senão as minhas funções não funcionam, tá bom? Perfeito. Depois o que eu vou fazer? Para poder testar os meus códigos, eu escolhi travar a semente. Se você quiser, você pode apagar essa linha ou comentar ela, que isso vai fazer que cada vez que você rode fique tudo randômico. Fazer isso é melhor para a rede funcionar, deixar tudo randômico. Mas é pior para poder comparar se eu quiser ajustar o learning rate, ajustar as épocas. Então, como eu estou tentando fazer uma coisa didática, eu estou travando a semente. Tudo bem? E aí eu defino os hiperparâmetros. Eu vou trabalhar com esse learning rate e com esse número de épocas. E esse número de épocas, nos meus testes, demorou uns 780 segundos no Colab. Então não se desespere se parecer que está travado quando você rodar aí, tá bom? Demora mesmo alguns minutos. Mas são só alguns minutos. Então, essa é a arquitetura de rede, que a gente já comentou, e o comando que cria a rede, ok? Por fim, eu defino o meu otimizador, certo? Aqui eu já estou definindo o otimizador com o TensorFlow, tá vendo? Então eu vou definir um otimizador do tipo ADA, que tem esse learning rate, ok? Perfeito. Bom, agora está quase na hora da gente começar o loop de treino. O loop de treino, que vai substituir a minha função model fit, é um monte, tá vendo? Ele é uma cidade. Por isso que o Keras é tão poderoso, porque ele substitui isso aqui tudo, só que não no caso de uma turma. Além disso, quando eu uso o meu model fit, ele cria um dicionário, chama History, que traz toda a evolução do loss a partir das épocas, e dessa vez eu não tenho nada disso. Então eu criei algumas variáveis aqui que servem basicamente para eu armazenar o que está acontecendo ao longo do treinamento. Tudo bem? Então eu vou iniciar várias variáveis para guardar as informações que vão ser plotadas depois do treinamento. Certo? Perfeito. Aqui eu vou iniciar o meu loop de treino. Eu vou fazer meu loop com um for, a variável de comando é o epoch, e no range daquele epochs que eu defini anteriormente. Certo? Ótimo. Veja, eu posso escolher trabalhar com um certo batch, com uma certa quantidade a partir dos meus dados experimentais. Mas o meu batch vai ser tudo. Tudo bem? Então eu vou tentar fitar sempre os 10 pontos de entrada. Mas imagina que você tem milhares de pontos experimentais. Sua rede vai ficar muito lenta. Então seria interessante você randomizar isso e trabalhar com 10% a cada época ou coisa do tipo. Tudo bem? Bom, o meu Y, basicamente, vai ser pegar os meus dados de saída, né, que eu gerei lá com aquela minha função. Como ela estava no escopo do NumPy, não custa nada garantir que ela vai vir para o escopo do TensorFlow. Então eu vou pedir que ela seja do tipo float 32, convertida para um tensor do TensorFlow. E aí funciona, ok? Ótimo. Aqui vem a parte mais complicada e eu sugiro que você dê uma olhada no help dessa função, tá bom? Ó, eu vou usar
para fazer os gradientes, a função gradient tape, mas eu vou precisar de 3 delas. Note que o que eu preciso fazer é colocar uma dentro da outra, certo ou não? Então, dentro do gradiente em que eu vou calcular o backpropagation, eu vou calcular o gradiente da segunda derivada. Mas dentro da segunda derivada, eu tenho que calcular antes a primeira derivada. Tudo bem? Então, eu preciso de todos esses. Agora, para calcular o data loss, eu só preciso do primeiro gradiente, ok? Que é o gradiente que vai indicar para onde está indo a minimização do meu loss à medida que eu vou mudando os parâmetros ajustáveis, que são os pesos e os bias. Então aqui eu já consigo calcular. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu modelo que eu criei, a partir da entrada calcular uma saída prevista, certo? E já fazer a diferença entre a saída prevista e os dados de entrada, que eu chamei de BFY. Aí calculo o quadrado e calculo a média reduzida, ou seja, eu acabei de calcular o MSE loss aqui. Tudo bem? Como eu escolhi usar como constante para o data loss 1, então aqui, né, a princípio eu não multiplico nada. Mas eu posso colocar essa constante lá na frente, se eu achar mais simples. Nesse caso eu também não fiz isso, mas poderia colocar. Eu vou usar 1 para a constante do data loss e só fitar qual é a constante do physics loss. Ok? Maravilha. Então, feito isso, né, eu já tenho o meu loss dos dados e agora eu preciso calcular o meu loss físico. Certo? Então, para calcular o loss físico, eu preciso criar mais 2 gradient tapes e avisar para esse gradient tape, que eu chamei de T2, né? Dentro dessa função with, que é para ele manter observado, ou seja, manter a memória, os x físicos. Porque são esses tempos que ele vai usar para todas as derivadas. Senão ele apaga, ele faz o gradiente e depois apaga. E aí não funciona. Basicamente tem que fazer isso aqui para funcionar. Tudo bem? Então, observando os x físicos em todas as etapas da derivação, eu vou calcular alguns valores de y a partir dos meus x físicos. Lembra aqueles 30 pontos adicionais que eu criei? Então aqui em tese eu estou calculando qual vai ser a resposta para esses x. E agora eu tenho que ver se eles vão, quão perto eles estão de resolver EDO. Então eu calculo a primeira derivada dessas posições, a segunda derivada dessas posições, né? Então veja que a primeira derivada, o resultado é dx. E aí depois eu calculo o gradiente do dx para calcular a segunda derivada, certo? Como a minha EDO é essa daqui, eu vou calcular essa física, ou seja, os pontos físicos, ou as posições, já aquela, o quanto a EDO é igual, que eu chamei de física aqui, com uma vez a segunda derivada, mais duas vezes a derivada, mais 20 vezes os próprios valores da posição, então a derivada da posição e da posição, e depois vou calcular o MSE usando a média do quadrado dos valores. Tudo bem? Então aqui eu calculei o meu loss físico, multiplicando tudo isso pela constante do loss físicos, que eu chamei de Caffey's loss. E no final das contas eu posso calcular meu total loss assim, que eu chamei simplesmente de loss. Ok? Então aqui eu estou calculando o total loss. Por causa disso vai acabar, calculou esse último loss, está terminando esse gradient tape aqui, certo? A última coisa que está indexada nele. E agora eu só preciso usar o finzinho daquele with gradient tape para calcular os gradientes. Então eu coloco um tape.gradient, certo? Do loss. A partir de que? Quem que eu vou derivar agora em relação a tem, como eu fiz das outras vezes? Não, eu não estou mais calculando uma das derivadas da minha EDO. Agora eu quero que ele minimize os parâmetros treináveis. Então eu vou calcular quanto que é o gradiente em relação a todos os parâmetros treináveis, tá bom? Que são os bias e os pesos, ok? E aí depois eu vou usar o otimizador para decidir quanto que ele vai ter que mudar esses pesos e variáveis treináveis. Então, de fato, eu passo quais são os gradientes e quais são as variáveis treinadas, e o meu Optimizer vai dar um passo para melhorar esses pesos. Na próxima vez que eu rodar esse loop de treinamento, ele já vai começar com os pesos melhorados e os bias melhorados. Ele vai fazer tudo de novo. Tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Mas enquanto ele vai fazendo isso, ele vai guardando qual foi o loss que ele calculou, qual foi o data loss que ele calculou e qual foi o loss físico que ele calculou. Ok? A princípio poderia guardar todo o resto, mas eu vou fazer um if aqui para só de vez em quando guardar outras informações. Senão eu acabo ocupando memória demais para guardar.
porque os loss são só pontos. Mas aqui eu quero calcular o comportamento da curva, ou quero imprimir alguma coisa na tela. Então eu vou fazer aqueles truques do tipo, eu faço o if da época mais 1 e calculo o resto da divisão inteira com 500. E pergunto se ele é zero. Ou seja, de 500 em 500 épocas ele vai fazer alguma coisa. Isso é o que está escrito aqui no if. Então de 500 em 500 épocas ele vai imprimir na tela como está indo o meu processo. Imprimir na tela e dizer qual é a época que eu estou, de quantas eu vou fazer, quanto está dando loss total, quanto está dando data loss, quanto está dando physics loss, certo? E se, além disso, eu estiver calculando um dos 10, se além disso, além de estar dando de 500 em 500, eu verificar que eu estou em 10% do meu processo de treinamento, ou 20%, ou 30%, ou seja, pegar o total de épocas e dividir por 10, eu tenho certeza que eu vou, durante todo o treinamento, em 10 etapas, eu vou guardar mais informação. Então, durante essas 10 etapas, o que eu vou fazer? Eu vou pedir uma previsão para saber o quanto que esse modelo está convergindo, calcular e vou guardar quais eram os valores previstos e com qual época. Depois vocês vão ver isso, vai gerar um gráfico bem bonito, tá bom? E imprimo o tempo, que acabou, para ver quanto está a performance do meu sistema. Entenderam? O coração da coisa está aqui. Agora, o próximo pedaço de código é só plotar os resultados ao longo que foram obtidos ao longo da minha interação. Mas, a princípio, quando acabar esse pedaço aqui, ó, quando terminar aqui, eu tenho o meu sistema totalmente treinado. O resto agora é só visualização. Tanto esse pedaço que eu criei para guardar as variáveis, eu estou criando o meu próprio history, né? Certo? Na verdade, aqui acaba a minha otimização, né? Todo o resto eu estou criando o meu próprio history, certo? Bom, então, como eu guardei os loss nessas variáveis h, eu ploto todos e faço um gráfico assim, ó. Depois a gente vai olhar com cuidado, mas agora só para saber que tipo de gráfico eu estou querendo fazer, tá vendo? Para acompanhar como os meus loss foram baixando ao longo das épocas. Vai que eles estão subindo, certo? Aí eu sei que eu fiz alguma besteira. Além disso, é legal ver se o modelo está indo bem, está convergendo bem. Então, como eu falei, a cada 10% das minhas épocas, o que eu vou fazer? Eu vou guardar tudo, vou guardar as previsões. E aí eu posso fazer um gráfico assim, ó, no final, que tem... Nesse caso só fiz 9, eu pulei a primeira. Né? Poderia até fazer com 3.000. Mas eu faço um gráfico de como é a evolução do meu sistema de aprendizado de máquina ao longo do aprendizado. Note que quando eu cheguei em 6.000 já não estava tão mal não, hein? Certo? A melhora que eu tenho de 3.000, que está mais ou menos aqui, né? Não, 6.000. A melhora que eu tenho dos 6.000 para diante já não é tão grande. De fato, eu poderia ter parado por aqui já, né? Mas esse começo é fundamental. Concorda? É onde o loss realmente está caindo rapidamente. E no final mesmo, eu faço um último gráfico que é aquele para mostrar para todo mundo, certo? Então já não é mais para eu acompanhar como está indo o meu código, mas para falar, olha, o que eu consegui foi isso, certo? E aí, o que eu consegui foi isso significa, eu ploto tanto a solução exata, quanto os dados de treinamento, quanto a solução prevista por PIN. Eu não vou explicar esse pedaço de código, porque a gente já fez gráficos adoidado aqui nesse curso de inteligência artificial, tá bom? Mas se não, dei uma olhada como é que funciona o matplotlib aí do Python. Bom, então vamos dar uma olhada em alguns resultados, né? O que eu tenho, tá vendo? Ó? Como eu rodei duas vezes, ele começa pela Dense 3. Mas o meu modelo é assim. Ó. Então, na primeira camada eu tenho 64 parâmetros ajustáveis, na segunda camada 1056, na terceira 33. Isso dá um total de 1153 parâmetros para poder ajustar aquela curva, certo? Esses são os trainable parameters que eu otimizo no último tape, né? Ou talvez você prefira no primeiro tape, mas é o último gradiente que eu faço para poder otimizar tudo. E aqui estão os resultados. Então, como eu já comentei, ó, a partir de 1000 ele já não está ruim, né? E ele vai tentando melhorar um pouquinho, tá vendo? Mas ele não está indo mal, de fato. Daqui a pouco eu vou mostrar um resultado que não seja uma PIN para poder comparar. 6000 está aqui, ó. Daqui para cá o Loss está quase que patinando, né? Ele piora um pouco e volta a melhorar, piora um pouco e volta a melhorar, está dando picos, spikes, tá vendo? O Loss já não está grande coisa, né? O resto não.
né? Aqui ele foi tentando, né? Ele começou com um chute que deixou o nosso físico muito bom, mas os dados não estavam bons, tá vendo o vermelho aqui? E o resultado é que ele não se deu por satisfeito, porque o loss total considera os dois. Então, na hora de conseguir melhorar o data, você percebe que daqui ele achou um caminho para melhorar bem o ajuste dos pontos. Ele até piorou um pouquinho o loss físico, mas depois ele voltou a melhorar. Ok? Entendeu? Não. Por que eu tenho agora o data loss, o physics loss e o total loss? Se eu estivesse fazendo também com as condições iniciais, eu teria um terceiro aqui, ok? E aqui o resultado, tá vendo? Então essa é a previsão da minha PIN. Eu não rodei ela por tanto tempo, talvez nem sintonizei bem meus hiperparâmetros. Talvez uma rede um pouquinho maior, que utilizasse alguns outros tipos de função de ativação, desse um resultado um pouco melhor. Tem um pequeno errinho aqui e um pequeno errinho aqui. Mas boa parte da física está bem contemplada. O que eu fiz? Eu fui lá no meu sistema e zerei aquela constante do physics loss. Eu rodei de novo. Ao fazer isso, eu não estou mais preocupado com a EDO. Eu estou simplesmente fitando os dados. E olha o resultado que a rede dá. Tá vendo? Uma regressão simples, feed-forward, igual a da terceira aula do nosso curso. Ele fita muito bem os pontos, ó. Pode ver, ó. Onde as curvas se encontram nos pontos, ele fita muito bem, mas depois ele não está nem aí. Ó. Percebe como aqui, por exemplo, ficou muito melhor no físico do que aqui, ó. Tá vendo? Aqui deu sorte, porque eu tenho um ponto perto do pico. Se eu não tivesse, daria uma coisa muito ruim. Aqui também, aqui também. E depois, ó, um abraço, certo? Ele já não sabe o que fazer, ele não conhece pontos e não sabe a física do problema. Aqui não, ele sabe que a física do meu problema é de perda de energia e que ele tem que de algum modo ir convergindo para um ponto de repouso. Aqui não, tá vendo? Ele terminou de fitar e está indo para um caminho que o sistema está ganhando energia. Isso não faz sentido, né? Certo? Então, quando eu faço uma regressão simples de um problema relativamente complicado, o que eu estou garantindo é que eu conheço bem o que está acontecendo entre os pontos e olhe lá. Mas para fora dos pontos, a minha capacidade de previsão cai bastante. Ok? Muito bem. Então, o que eu gostaria de sugerir para vocês? Tentem criar uma PIN um pouquinho mais simples do que a gente fez. Uma PIN para resolver uma ideal de primeira ordem, certo? Essa é boa porque a solução dela é realmente muito simples. A ideal de primeira ordem tem esta solução aqui, ó, analítica. Então, usem ela e reprogramem aquele exemplo que eu dei, ou façam em PyTorch, se vocês preferirem, para poder encontrar uma PIN que resolve o problema do capacitor descarregando, certo? Eu estou sugerindo aqui pegar só 5 pontos para treinar. Se você der pontos demais em treinamento, fica fácil demais para a rede, tá bom? Eu quero saber se a parte do loss físico resolve o meu problema, certo? E aí, treina a rede, mas sem essa informação física que compara as respostas, tá bom? Ou seja, zera lá o K-Physics Loss e roda de novo, para poder fazer o que eu fiz, comparar uma regressão simples com a regressão usando o PIN, ok? É isso. Bom, caros, essa deve ter sido a aula que me deu mais trabalho para preparar até aqui, mas eu espero que vocês gostem. É uma aula que já está um pouco mais na fronteira do conhecimento de redes neurais. E as pins vão cada vez ser mais utilizadas para tudo quanto é tipo de modelagem, ok? Espero que vocês tenham aprendido. Até mais e bons estudos.